paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao nosso canal WS EBD. Eu sou o Wingleton Souza, esse nome complicado que você está vendo aí, mas como eu sempre digo, a minha função aqui não é te complicar. Não, professor, não. Eu vim aqui para simplificar, descomplicar e ampliar o seu entendimento da lição. Desde já eu quero passar aqui uma justificativa. Muitos dos nossos alunos me mandaram mensagem perguntando: professor, o vídeo da lição, quando é que ele vai sair? Olha, eu estou gravando esse vídeo aqui no sábado, certo? Infelizmente não foi possível a gente gravar anteriormente, porque surgiram alguns imprevistos, e até imprevistos que nos causaram um pouco de tristeza essa semana. Então eu peço a sua compreensão, ok? Mas o conteúdo está todo elaborado aqui, de já também justificar que talvez vai ter ausência de algumas questões visuais, mas o conteúdo é o mesmo. Então, em virtude do tempo, eu já quero passar esse vídeo para vocês aqui. Estou gravando e logo em seguida eu já vou postar no YouTube, como você está assistindo aqui agora, né? Foi postado. Então, eu peço essa sua compreensão. Belezinha? Então, bora para a nossa aula aí, que é acerca da lição de número 9, que tem como tema: Paulo censura a contenda entre os irmãos. Querido, já estamos em aula. Professor, como é que eu vou conciliar o tema da aula com o título geral do trimestre? Tem alguma conexão, professor? Tem sim, e muito. Como assim, professor? Vamos lá. O título geral do nosso trimestre fala sobre o cuidado de Deus com o corpo de Cristo, beleza? O tema da nossa aula de hoje é: Paulo censura a contenda entre os irmãos. Qual é a conexão que vai haver entre o título geral com o tema da nossa aula? Se nós estamos falando do corpo de Cristo, esse corpo de Cristo possui vários membros. A junção desses membros, melhor dizendo, compõe esse corpo, certo? Então cada membro possui a sua individualidade, possui a sua diversidade. E essa diversidade vai trabalhar no corpo em conjunto. Então, como existe tanta diversidade, várias pessoas dentro das igrejas locais, e essas pessoas compõem o corpo místico de Cristo, porque se entregaram a Jesus Cristo verdadeiramente, se assim fizeram, então, claro que essa diversidade dos membros pode gerar um pouco de conflito, certo? Por isso que o tema da nossa aula nos diz que Paulo censura a contenda entre os irmãos, porque a igreja é composta de pessoas, e por existirem pessoas que compõem o corpo de Cristo, há uma probabilidade, claro, de existir essa diferença, essa divergência entre os membros. Tranquilo? Vamos lá. Então, Paulo censura a contenda entre os irmãos. Professor, eu li esse termo censura, e é um termo muito falado, principalmente na mídia, mas eu não sei o que ele significa. Vou te explicar aqui agora. Esse termo censurar dá a ideia de não autorizar, não permitir o repasse. Fechou? Censurar é não autorizar, não permitir o repasse. Às vezes a gente olha para esse termo de uma forma somente negativa, né? Porque a gente vive, principalmente no meio midiático, onde não pode censurar a liberdade, né, de opinião, de expressão, de você publicar o que você quiser. Entretanto, no meio eclesiástico, nós precisamos sim censurar muitas coisas. Ou seja, nós não devemos autorizar certos repasses, certos ensinos e certas condutas. E quais eram essas condutas que Paulo censurou? Uma delas, no caso da nossa lição, eram as contendas, irmãos ali que estavam tendo algum tipo de divergência com o outro. E sempre que existir algo da nossa igreja, dentro da nossa igreja, que precisa ser censurado, ou seja, não deve ser autorizado, não deve ser permitido, consequentemente, isso deve ser invalidado. Não deve ser continuamente tendo essa conduta no nosso meio cristão. Belezinha? Então nós precisamos sim censurar a contenda entre os irmãos. Tudo aquilo que não está relacionado, que não está bem orientado na palavra de Deus, precisa ser censurado, ou seja, não autorizado no nosso meio. Vamos fazer a leitura do nosso texto do dia? Está em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 7, que nos diz o seguinte: na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano?
Vamos explicar isso aqui logo de início. Os crentes em Corinto estavam tendo divergências, e essas divergências estavam ocasionando demandas judiciais, certo? Mais na frente eu vou explicar mais um pouco. Os crentes estavam tendo ali conflitos, litígios, né? Essa contrapartida, essas controvérsias, e infelizmente aquelas controvérsias não foram resolvidas no âmbito amigável e infelizmente foram levadas para questões judiciais. Paulo encontra essa falta aqui e nesse versículo ele está dizendo, na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Perceba, se existe uma falta em nossa igreja, e falta aqui é problema, algo que precisa ser resolvido, se existe um problema na nossa igreja, muito mais relevante do que simplesmente ficar comentando acerca do problema, nós precisamos, como igreja, solucionar esses problemas. Você está assistindo esse vídeo, você com certeza conhece alguém, espero que você não seja assim, mas que infelizmente só sabe falar dos problemas da igreja, repassa e fala para a família, para amigos, para pessoas do trabalho, mas muitas vezes essas pessoas não têm a disponibilidade em tentar resolver os problemas que existem na igreja. Muitas pessoas apenas comentam a falta das igrejas e não pensam em tentar solucionar. Paulo era diferente. Paulo está tratando com a igreja de Corinto porque viu um problema e não vai simplesmente falar sobre o problema. Ele vai tentar resolver esse problema. Sejamos assim, vamos apenas, ou melhor, vamos não somente falar acerca dos problemas das nossas igrejas, mas principalmente solucioná-los. Prosseguindo a síntese da nossa lição, tem muita coisa boa aqui. Olha o que diz a síntese da nossa lição. Se você queria um comentário, já vou te passar aqui agora. Síntese. Devemos evitar as contendas judiciais entre os membros da igreja, pois o acerto amigável é melhor do que uma contenda jurídica e principalmente com o irmão na fé. Daqui a pouco a gente vai explicar que nós não somos contra, e principalmente a lição aqui, sobre que existem casos que realmente a gente vai ter que ter um apoio jurídico, certo? Mas é primeiramente necessário que a gente resolva os nossos conflitos. Por que, professor? Porque, de acordo com a síntese, devemos evitar as contendas judiciais entre os membros da igreja. E uma passagem bíblica para esse tipo de comentário, eu peço que você se dirija a Provérbios, capítulo de número 19 e versículo 18. Provérbios, capítulo 18, viu? Versículo de número 19. Provérbios capítulo 18, versículo 19 nos diz o seguinte, sobre essa ideia de evitar contendas. Olha que interessante. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Querido, ninguém gosta de se sentir ofendido, porque é natural que nós seres humanos, a gente sinta de fato, a gente valoriza a nossa honra, a nossa moral, a nossa conduta. Quando as pessoas mexem nessa questão, consequentemente a gente vai criar um sentimento ali de honra por nós mesmos. Nós não gostaríamos de receber aquela difamação, aquela calúnia ou a situação que veio contra nós. Então é importante que a gente evite essas contendas, porque de acordo com Provérbios 18 e 19, nos diz que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Porque, claro, se houve uma ofensa, a pessoa vai sentir. Então, nós devemos evitar esse tipo de contenda. Prosseguindo, vamos fazer a leitura da nossa introdução. Você que é aluno e professor aí, tem muita coisa boa na nossa introdução. E eu vou aproveitar para dizer o seguinte. Na lição deste domingo, que nós estamos comentando aqui, muitas escolas dominicais acontecem no domingo. Se você realiza outro dia da semana, certo? Tudo bem. Na lição deste domingo, veremos que os membros da igreja em Corinto estavam levando uns aos outros aos tribunais para resolver suas diferenças. O apóstolo Paulo os exorta a respeito desse comportamento e os orienta a tratar as questões internas entre eles. O litígio, esse conflito, essas controvérsias, isso que é litígio, essas controvérsias. O litígio entre os irmãos estava causando escândalo. Já eu vou comentar sobre isso.
estavam causando escândalo para a igreja e prejudicando a unidade. Então o apóstolo mostra que os crentes tinham competência para julgar as questões internas e não precisavam recorrer ao sistema romano de justiça. Se você leu essa introdução e ficou em dúvida, professor, será que Paulo está orientando que a gente não deve buscar a justiça terrena? Muito pelo contrário. Vai aparecer aqui embaixo algumas referências bíblicas que Paulo se apropriou da justiça terrena. Você pode acompanhar aqui. O que Paulo está querendo dizer é que houve situações na igreja de Corinto que eram, entre aspas, fáceis de se resolver, eram simples de se resolver, não precisava chegar a um ponto, certo, de uns tribunais, a igreja poderia tratar daquelas questões, e infelizmente os membros ali não estavam se resolvendo, não estavam tendo comunhão uns com os outros para tentar solucionar aquele problema. Por isso que Paulo diz que aquilo estava gerando escândalo para as pessoas que estavam lá fora. Belezinha? Feito já os comentários do tema da aula, do texto do dia, da síntese, da introdução, vamos agora para os pontos da nossa lição. O ponto 1 da nossa lição nos diz o seguinte: o poder do julgamento da igreja local. Nós temos alguns tópicos aqui. O primeiro, o universo jurídico romano. O segundo, a organização da igreja local. E o terceiro, Paulo propõe um modelo de conciliação para a igreja cristã. Mais uma vez, vamos fazer a leitura de algumas partes da lição e em seguida vamos trazer os comentários. Beleza? Vamos lá. Tópico 1, o universo jurídico romano. Olha o que nos diz. Os romanos tiveram que desenvolver uma estrutura que atendesse à sociedade que era nitidamente litigiosa, conflituosa, cheia de controvérsia. É isso que significa litigiosa. Devido à complexidade de gestão e um império tão abrangente. Se você leu esse tópico, você sendo aluno ou professor e ficou pensando, esse tópico é interessante, queria saber mais como era o sistema ali jurídico romano, conforme está aqui no tópico, o universo ali jurídico romano, como é que é? Professor Winton, me ajuda nisso. Vou te passar agora uma citação do comentário histórico-cultural da Bíblia, escrito por Craig Keener, certo? Que vai te ajudar bastante. Eu creio que vai te ajudar muito. Acompanhe na tela, olha o que ele nos diz. A sociedade romana era extremamente litigiosa. As audiências judiciais começavam ao nascer do sol e às vezes prosseguiam até o ocaso, ou seja, o anoitecer. Os juízes eram invariavelmente escolhidos entre as classes abastadas da sociedade. E a maioria das disputas legais girava em torno de questões ligadas a dinheiro ou a propriedades. Alguns processos judiciais tinham o simples propósito de complicar a vida de inimigos. Então você já tem uma base aí de como era o estilo ali, a forma, o sistema jurídico romano. Beleza? E muitas vezes aquelas situações, aquelas demandas judiciais eram totalmente para complicar a vida dos inimigos. Por isso que Paulo vai alertar para que os irmãos evitassem de olhar uns para os outros com contenda, com esse olhar de inimizade para com outras pessoas, porque essa era uma das atitudes que acontecia muitas vezes no Império Jurídico Romano. Belezinha? Então está explicado. Esse primeiro tópico é um tópico mais acadêmico, certo? Mais de informação, tranquilo? Então é importante que você já passe essa informação e pule logo para o tópico seguinte. Tópico 2 da nossa lição nos fala da seguinte forma: a organização da igreja local. Vamos fazer a leitura e em seguida o comentário. Certamente o modelo hierárquico do Império Romano influenciava na estrutura da igreja local. Contudo, a igreja jamais pode se deixar levar pelo pensamento desse mundo. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, onde tem um versículo aí, principalmente o versículo 2, que é muito conhecido: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a igreja não deve se moldar, se conformar ali, é tomar forma, seguir o mesmo estilo de vida do mundo. Pelo contrário, ela precisa ser diferente. E aqui vai mais um comentário. Qual, professor? Um que é muito citado e compartilhado, mas poucas pessoas às vezes dão crédito para isso. Qual é, professor?
a igreja está no mundo, mas o mundo não pode estar na igreja. Infelizmente, nós temos visto ao contrário. A igreja está mais acomodada aos templos e não tem ido para as ruas. Por outro lado, parece que o sistema mundano está adentrando a cada vez mais dentro de nossas igrejas. E o padrão não é para ser assim. Por quê, professor? Seguinte, a igreja é uma organização. Beleza, ela é uma organização, porque ela é composta de pessoas, ela tem ali um prédio, tudo, belezinha. Só que ao mesmo tempo que a igreja é uma organização, ela também é um organismo. Ela não é uma organização qualquer. Ela é um organismo, ela é membro, ou melhor, ela é o corpo de Cristo. E as pessoas que compõem aquele corpo são membros do corpo de Cristo, cujo cabeça é o próprio Jesus Cristo. Portanto, ela precisa agir de forma diferente. Professor, tem que agir de forma diferente? Tem base bíblica para isso? Claro que tem. E eu vou te passar uma base bíblica aqui, que está em Efésios capítulo de número 5, versículo 8, que nós devemos ser diferentes do mundo. Efésios capítulo 5, versículo 8 nos diz o seguinte, olha que interessante. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Você percebeu que o escritor ele colocou, olha, houve um tempo que vocês eram trevas. Todos nós um dia já fomos trevas. Só que agora vocês são luz no Senhor. Portanto, andem como filhos da luz. Se comportem de maneira diferente com a forma que vocês agiram lá atrás. Que a forma que a gente agiu antes de se entregar a Jesus era uma forma que seguia o estilo de vida mundano. E nós, por nos entregarmos a Ele, precisamos rejeitar esse estilo. Glória a Deus! Para fechar aqui o nosso ponto 1, vamos fazer a leitura do nosso tópico 3, em que ele nos fala o seguinte. Paulo propõe um modelo de conciliação para a igreja cristã. Você percebe que Paulo ele não fala somente do problema, né? Ele propõe um modelo de conciliar, de resolver aquele problema. Vale lembrar o comentário que eu disse anteriormente. A gente não deve só falar dos problemas da igreja, a gente tem que ter soluções. Você que talvez fala muito dos problemas da igreja, espero que não. Mas se você tem alguém aí na sua classe ou conhece algumas pessoas, e se for você mesmo, que fala bastante dos problemas, mas não tem como resolver, não tem solução, fique quieto, ok? Porque muito melhor do que simplesmente comentar dos problemas, é preciso ter soluções, é preciso ter formas para se resolver tal problema. Então Paulo tinha isso, um modelo para conciliar a igreja. Olha o que o tópico nos diz. Paulo defende que os membros da igreja eram competentes para tratarem os problemas e fazer um julgamento justo, diferente do que acontecia nos tribunais romanos. Aí aqui surge uma dúvida, não sei se você teve essa, mas eu tive quando eu li. Professor, mas você está falando de problema judicial, mas como é que a igreja tem competência para isso? Quem geralmente tem competência não são as pessoas competentes para trabalhar daquele assunto? É porque perceba, de acordo com alguns estudiosos, esses problemas aqui eram problemas que poderiam ser simplesmente resolvidos com uma conversa, com um diálogo. O texto não diz quais problemas eram esses, certo? Mas esses problemas estavam indo para demandas judiciais, sendo que eram problemas que poderiam, depois de uma conversa, de uma questão amigável, chegar a um acordo. Então isso poderia ser feito na igreja, mas os crentes ali não queriam isso, queriam levar. E ao levar aqueles problemas para o mundo, para a questão do sistema jurídico do mundo, quem olhasse lá de fora iria dizer, a igreja está tendo esse tanto de problemas, poderiam se resolver, mas infelizmente não se resolver. E o mais interessante que eu vou te passar aqui, o que é, professor? Seguinte, ó, você lembra que na aula anterior, que teve como base o capítulo 5, nós falamos que a igreja estava muito acomodada, né? Estava silenciosa ali, diante de um pecado que alguém estava cometendo, algo grave. Uma pessoa estava tendo relações com a sua madrasta, e a igreja estava ali de braços cruzados, sem fazer nada, só olhando ali, observando. Então, um problema grave, a igreja ficou em silêncio e parece que não estava enxergando nada. Mas quando surgem problemas menores, como esse caso aqui, que poderia ser resolvido, né? Entende-se que era um problema menor, que poderia ser solucionado, porque foi levado para a igreja faz todo aquele alvoroço, leva para o sistema jurídico e toda aquela coisa.
Você não acha que se parece muito com aquilo que a gente está enfrentando hoje? Tem tanta coisa que poderia ser combatida, que poderia ser repreendida, advertida, disciplinada, mas as pessoas passam a mão. Não, não é assim. Por outro lado, tem coisas pequenas que seriam facilmente resolvidas depois de um diálogo, de uma conversa, né? Um entendimento. Como diz um certo ditado, é melhor ter paz do que ter razão. E aí as pessoas querem fazer aquele alvoroço todo, né? Você conhece, você sabe que isso realmente acontece. Isso é interessante, porque no capítulo 5, que foi a aula anterior, a igreja fica calada diante de um problema grave. Mas agora no capítulo 6, que é a lição de hoje, a igreja faz todo um alvoroço por um problema menor. Olha que incógnita, né? Olha que paradoxal isso aí. Infelizmente tem acontecido muito no nosso meio. Tem certos problemas que a igreja deveria ser mais atuante para resolver. Isso não pode, isso degrinha a imagem da igreja, isso causa escândalo, a igreja passa ali. E quando eu falo igreja, estou falando igrejas locais. Não estou generalizando, dizendo que todas são assim. Você está me entendendo, você está assistindo esse vídeo, certo? Existem algumas igrejas locais que fazem isso. E quando tem um probleminha menor, aí fazem todo aquele alvoroço. Esse não deve ser o padrão da vida cristã. Glória a Deus. Feito já os comentários do ponto 1 da nossa lição, vamos agora para o ponto 2 da nossa aula de hoje. O ponto 2 da nossa lição nos diz o seguinte: a estrutura de funcionamento das igrejas cristãs e dos tribunais romanos. Nós temos alguns tópicos aqui. O primeiro, o funcionamento da igreja em Corinto. O segundo, o poder de julgamento da igreja estava condicionado à prática da justiça. E o terceiro, o modelo de funcionamento dos tribunais romanos nos dias de Paulo. Beleza? Mais uma vez, vamos fazer alguns comentários e em seguida passar para a lição. Belezinha? O funcionamento da igreja em Corinto. A igreja, na sua grande maioria, era formada pelos pobres que viviam no cais do porto de Corinto. Você sabe que Corinto era uma cidade ali portuária, tranquilo? As famílias se reuniam geralmente nas casas das pessoas de melhor poder aquisitivo da comunidade. Olha que interessante. Um dos símbolos da igreja era essa ideia de união, companheirismo, comunhão, certo? Porque se reuniu nas casas, né? Isso não é pretexto para o que muita gente usa aí como está desigrejado, né? Isso não é pretexto, é pelo fato de que as casas ali eram o ambiente que eles poderiam se reunir em virtude também de toda a perseguição que eles possuíam. Mas vamos lá. Ó, a igreja se reunia nas casas. O símbolo ali era união, unidade. Infelizmente, muitas vezes nós não estamos vendo isso, né? Para algumas pessoas de fora, a igreja tem se tornado, as igrejas locais, tem se tornado sinônimo de competitividade, desentendimento, né? E essa ideia de querer sempre estar acima do outro. Esse não era o padrão da igreja primitiva. A igreja primitiva ali estava nas casas, tendo sua comunhão. Isso demonstra a unidade. Mais uma vez eu repito, tinha pessoas com várias personalidades ali, várias suas formas de agir. Entretanto, toda essa diversidade ainda assim preservava-se a união. É uma diversidade na unidade. Esse sim deve ser um dos padrões da igreja. Prosseguindo, que esse nosso tópico 1, ele já é uma base, né, para os tópicos seguintes. O tópico 2 nos fala da seguinte forma: o poder de julgamento da igreja estava condicionado à prática da justiça. Lá no finalzinho, ele fala da seguinte forma: as pessoas mais indicadas para resolver os conflitos internos seriam os próprios líderes da igreja. Mas se mesmo assim as partes envolvidas não entrassem em acordo, certamente os conflitos judiciais seriam inevitáveis. Há questões que, por lei, têm de ser submetidas às autoridades legais, mas as outras podem ser tratadas pelos líderes. Mais uma vez eu reitero, vai aparecer aqui de novo as referências de Paulo se apropriando da justiça terrena em sua defesa. Isso não é errado. Entretanto, tem certos momentos que podem ser resolvidos de forma amigável, sem precisar ir para questões judiciais, e muitas pessoas deixam isso de lado. Eu quero aproveitar aqui uma citação de uma lição bíblica da editora CPAD, só que da classe dos adultos, do segundo trimestre de 2009. Olha, para quem não sabe, eu coleciono lição da editora CPAD, eu gosto muito. Se você quiser me enviar aí, tem o meu Instagram, bem aí no link aí da descrição. Você me chama lá no direct, se você quiser me trazer um presente, eu agradeço em nome de Jesus. Aleluia, você pode enviar, certo? Ó, e tem uma citação aqui
E o título geral dessa lição também é sobre 1 aos Coríntios, os problemas da igreja e suas soluções. E o comentarista é o saudoso pastor Antônio Gilberto, que eu gosto muito dos livros e dos comentários dele. Ele comentando uma parte da lição que nos diz o seguinte, olha que interessante, falando dessa questão dos irmãos ali, ter aquele momento de resolver os seus conflitos. Na lição 6, onde ele comenta as demandas judiciais entre os irmãos, que é base para o nosso assunto, ele diz o seguinte na interação. Às vezes, olha que lindo, às vezes os verdadeiros vencedores não são aqueles que vencem uma disputa, mas sim aqueles que sabem renunciar por amor a Cristo e sua obra. Vou repetir mais uma vez que isso aqui é muito lindo. Às vezes, os verdadeiros vencedores não são aqueles que vencem uma disputa, mas sim aqueles que sabem renunciar por amor a Cristo e a sua obra. Mais uma vez, nós reiteramos que existirá momentos em que as questões judiciais elas serão inevitáveis. Mas se dá para resolver, vale um conselho. É melhor ter paz do que ter razão. Conforme esse comentário aqui da lição, que eu fiz agora há pouco, os verdadeiros vencedores não são aqueles que sempre estão vencendo. A nossa geração sempre pensa estar vencendo, mas aqueles que sabem renunciar por amor a Cristo. Lembre-se, você é um filho de Deus. Se alguma pessoa chegar a te machucar, te maltratar, Deus pode sim tratar com essa pessoa. E fique tranquilo que Ele vai, porque você é um filho dele. E como todo pai, um pai não aceita que o filho seja tratado de forma desrespeitosa ou recebendo algum tipo de calúnia e esse filho fique entristecido, ok? Então muitas vezes, se dá para resolver, resolva de forma amigável, porque é melhor ter paz do que ter razão. E os verdadeiros vencedores não são sempre aqueles que vencem, mas muitas vezes aqueles capazes de renunciar por amor a Jesus Cristo. Beleza? Fechando o nosso ponto 2, o tópico 3 nos diz o seguinte, o modelo de funcionamento dos tribunais romanos nos dias de Paulo. Os tribunais romanos possuíam jurisdição e deliberavam sobre processos que envolvessem os cidadãos romanos em todo o império. O Império Romano tinha como política respeitar a tradição local, claro, né? Ou leis de terra dos povos dominados como forma de fortalecer a estabilidade social. Mais uma vez, esse comentário aqui, ele pode ser aproveitado como um comentário que nós fizemos anteriormente, certo? Apropriando lá a citação do Craig Keener no seu comentário histórico-cultural da Bíblia. Tranquilo? Eu vou colocar aí de novo na tela, você está vendo aí. Não vou repetir a leitura, que você já viu a gente fazendo isso anteriormente, mas você pode estar tirando, analisando aí, estudando, porque é muito semelhante ao que já foi dito em tópicos anteriores. Beleza? Deu para anotar aí? Tranquilo? Então vamos lá, você pode pausar o vídeo e a gente vai estar continuando aqui, certo? Fechando já todos os nossos tópicos aqui do ponto 2, vamos agora para o ponto 3 da nossa lição. Querido estudante, professor e aluno da Escola Bíblica Dominical, estamos agora indo para o ponto 3, certo? Estamos concluindo a nossa lição, mas é importante, você que me vê aqui, se você é professor, não desanima a sua classe. Se você é aluno, não durma, esperta aí, você que está assistindo esse vídeo, né? Eu sei que a gente está chegando no final, mas por favor, não durma, fique atento, tranquilo? Então vou te trazer alguns comentários aqui muito, mas muito interessantes, certo? Que pode te ajudar bastante nesse encerramento da lição. O ponto 3 vai falar o seguinte, conflitos e disputas podem comprometer a vida eterna com Deus. Eita, pode sim comprometer, viu? Se continuar esses conflitos, vai sim comprometer. Nós temos alguns tópicos aqui. O primeiro, os injustos não irão herdar o reino de Deus. Tópico 2, os irmãos fraudulentos igualmente são condenáveis como juízes injustos. E o tópico 3, disputa diante de juízes pagãos. Mais uma vez, vamos fazer a leitura de algumas partes da lição e em seguida trazermos os comentários. Beleza? Tópico 1, os injustos não irão herdar o reino de Deus. O apóstolo estava se referindo àqueles que não se arrependem de suas práticas injustas, mas persistem em buscar os seus próprios interesses. Onde é que está isso? Temos dois versículos aqui, que é o versículo, primeiramente o versículo número 9, onde ele diz, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Quais são os tipos que tem ali? Olha,
Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Por quê, querido? O reino é de Deus. Uma forma bem simples. Se o reino é de Deus, quem governa o reino traz leis que vão organizar aquele reino. Quem quiser viver nesse tal reino, precisa obedecer às leis que foram estabelecidas. E essas leis foram estabelecidas pelo dono, por aquele que governa o reino. Então, se nós temos leis e tem pessoas que não estão coniventes, ou melhor, que não estão seguindo, melhor dizendo, não estão seguindo essas leis, essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Porque se o reino é de Deus, eu preciso seguir e estar na orientação das leis desse Deus. Por mais que seja simples, né? Claro, é uma questão lógica e muita gente parece que não quer concordar. Conforme está na nossa lição, o apóstolo estava se referindo àqueles que não se arrependem de suas práticas injustas, mas persistem em buscar os próprios interesses. Ei, já que nós estamos falando para a juventude, eu acho interessante passar uma referência bíblica aqui para quem gosta de fazer aquilo que só quer fazer de acordo com seus interesses. Qual é, professor? Vamos lá. Eclesiastes capítulo 11. Olha que interessante. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9 e versículo 10. Se você é professor, leva isso para a sua classe. Se você é aluno, guarda aí no seu coração e se também pode compartilhar para a sua turma. Belezinha, os seus colegas ali de turma. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9 e 10, sobre essa ideia de querer seguir os seus próprios interesses, fazer o que quiser. Vamos lá. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegra-se o teu coração. Eita, a Bíblia está mandando eu me alegrar na minha mocidade e alegrar o meu coração. E anda pelos caminhos do teu coração. Opa, vou seguir meu coração mesmo, vou seguir. E pela vista dos teus olhos. Olha aí, rapaz, amei a Bíblia. E talvez tenha alguém que está assistindo esse vídeo e não conhece tanto. Eita, amei a Bíblia. A Bíblia está mandando eu alegrar na minha mocidade, alegrar nos dias da minha mocidade, o meu coração, seguir os caminhos do meu coração, pela vista dos meus olhos, vírgula. Porém, sabes que por todas essas coisas, Deus te trará a juízo. Ai, não, professor, estava bom demais essa primeira parte aqui, eu estava até gostando. Isso é que vai acontecer. Quem gosta de seguir muito os seus próprios interesses, pode se alegrar, pode viver, pode fazer o que bem entender. Se você é professor, leva isso para a sua turma. Se você é aluno, leva isso aí para os seus colegas de classe, né? Você pode viver, a igreja não obriga ninguém a permanecer lá. Você pode fazer o que você quiser. Agora tem uma coisa, né? Poder fazer o que você quiser, no sentido de que você tem liberdade para seguir a sua vida. Agora saiba, Deus vai te trazer juízo de todas as coisas que você faz. É forte, né? É forte. O nosso meio pentecostal é forte, mas é a realidade. Prosseguindo, o nosso tópico 2 nos fala o seguinte: os irmãos fraudulentos, igualmente, são condenáveis como juízes injustos. Em 1 Coríntios 6 e 1, o termo injusto é empregado para se referir ao juízo dos tribunais romanos. Lá no versículo 1, do capítulo 6, o termo injusto está se referindo a pessoas dos tribunais romanos. Belezinha? Se você ler lá, capítulo 6 e o versículo 1, aquele termo injustos está se referindo aos tribunais romanos. Mas prosseguindo, lá no versículo 9 do capítulo 6, o mesmo termo é empregado aos crentes que cometem injustiça. Então você, enquanto está assistindo esse vídeo, você pode ir na sua Bíblia, ou pausar, ver aí o versículo 1. No versículo 1, o termo injusto é relacionado aos tribunais, o juiz ali do tribunal romano. E no versículo 9, está falando dos crentes que cometem injustiça. Paulo considera a atitude de não suportar a injustiça dos irmãos como um erro, pior ainda do que o erro de quem pratica a injustiça contra o irmão. Então tá todo mundo pareado, certo? O que é isso, professor, que você está querendo dizer? Tanto para o termo injusto se referindo a juízes, como para o termo injusto se referindo aos que se diziam crentes, Paulo está repreendendo. Tenha cuidado,
na sua vida, não é porque uma pessoa se congrega na igreja que ela é crente. Tenha muito cuidado com dois tipos de pessoas: quem não segue a Deus e quem diz que segue, mas na realidade não segue a Ele. Salmos 1 tem um versículo tão conhecido, mas poucas pessoas atentam. Repete ele aí, professor, que eu conheço, mas repete mais uma vez. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Existem classes de pessoas ali que a Bíblia orienta para o varão não andar, não seguir e não se assentar. São três coisas diferentes, três classes diferentes, e nós devemos ter cuidado com todas elas. Tem muitas pessoas que têm preocupação somente com os descrentes lá fora, mas tem a preocupação também com gente de dentro da sua igreja que finge de fato ser um cristão, quando na realidade ele não é. Eita, professor, você está batendo demais. Mas é a aula e a Bíblia que está dizendo. Belezinha? Vamos fechar a nossa lição aqui. O tópico 3 nos fala da seguinte forma: disputa diante de juízes pagãos. As tomadas de decisões destes juízes poderiam ter um impacto negativo, significativo nos relacionamentos internos da igreja, pois não teriam como base os princípios cristãos. O texto não fala quais eram os litígios que os irmãos estavam levando aos tribunais romanos, mas é possível que fossem questões irrelevantes e sem maiores implicações pessoais, inclusive com base nos novos princípios recebidos pelo cristianismo. Então você percebe que poderia ser resolvido, mas infelizmente não foi. Eram problemas pequenos, de acordo com muitos estudiosos, que poderiam, depois de uma conversa amigável, se sentar, resolver e serem solucionados. E mais uma vez eu repito um argumento anterior: as nossas igrejas locais, muitas delas, existem tantas coisas que precisavam ser resolvidas, e a gente fica muitas vezes assim, acomodado, a gente não concorda, a gente fica ali, mas acontece, é assim mesmo. Existem outras que não são para tanto e o pessoal faz todo aquele alvoroço. Tenhamos muito, mas muito cuidado com isso. Nós precisamos aprender a solucionar esses problemas. Igreja composta de pessoas têm seus defeitos. E quando vários defeitos estão ali, em contrapartida, consequentemente surgirão muitos problemas. Fechou a lição, professor? Não fechou, porque agora eu vou para a conclusão. E na conclusão vou te trazer mais um comentário, certo? Tem muitas pessoas que rejeitam a conclusão. Eu lhe digo, não rejeite. É necessário que você feche a lição, o conteúdo da lição, de uma forma muito boa. Eu vou te trazer aqui. Olha o que nos diz a nossa conclusão. Diante dos inúmeros conflitos internos da igreja em Corinto, levados aos tribunais romanos, o apóstolo propôs um modelo de conciliação para a igreja local. Paulo adverte que quem não acatasse sua sugestão estaria correndo o risco de ser classificado com os demais pecadores e condenados à perdição eterna. Nossa conclusão está resumindo toda a nossa lição, como é de fato a tarefa de uma conclusão. Como vamos fechar? É o seguinte: você tem um corpo, belezinha? Você deseja, claro, que todos os membros do seu corpo eles estejam cada vez mais bem, saudáveis, ajudando uns aos outros no seu progresso, no seu desenvolvimento. Nenhum de nós desejamos um malefício para algum membro do nosso corpo. Se você compõe a igreja e você é membro do corpo de Cristo, pensa da mesma forma. Sobre os outros membros que estão ali juntos com você, não deseje o mal para eles. Assim como nós não desejamos nenhuma questão maléfica em membros do nosso corpo, não deseje nada de ruim para as pessoas que estão cooperando contigo na igreja, que estão atuando com você na igreja. Você é membro, certo? Essas pessoas também são membros do corpo de Cristo. Deseje o bem, faça o bem. Caso você não receba, certo? Existirão momentos que serão meio tristes, que não terão como resolver. Você pode levar as questões judiciais, mas se dá para solucionar, resolva. Assim como muitas vezes nós podemos solucionar tantas coisas em nossa casa, certo? Dá para a gente se cuidar direitinho, sem precisar ir ao médico. Você pode também fazer isso aí, só vá ao médico em caso que realmente você não possa solucionar.
Então faça isso também no ambiente cristão. Existem coisas que podem ser resolvidas, uma rixa, uma controvérsia, uma discussão, certo? Uma inimizade, uma ira que você tem, um ódio, alguma coisa, um rancor, solucione isso. Esse é o papel da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse nosso vídeo aqui e até a nossa próxima aula aqui no nosso canal WS EBD. Forte abraço, paz do Senhor Jesus. Tchau.